o programa Raio-X ele serve para que as empresas se conversem de forma mais próximas, que se visitem. Agora a gente não pode se visitar, mas o programa Raio-X ele foi idealizado conceitualmente, ele é uma missão de visita às empresas. São os associados se visitando. E aí, agora, no ano passado, e esse a gente está fazendo de forma virtual, cujo objetivo é com que os associados compartilhem informações estratégicas sobre as suas competências, sobre as oportunidades de negócios, de parcerias, de novidades, de canais. Então, a oportunidade das empresas se conhecerem mais é o objetivo do programa Raio-X. Então, a gente tem o maior prazer em receber o CPQD para fazer essa apresentação, mas não vamos deixar de ter aí uma agenda programada assim que possível para visitarmos o CPQD, porque eu acho que, tu sabe, Curado, que a P&D Brasil ela foi criada numa reunião dentro do CPQD em 2011. A gente fez uma reunião lá onde a P&D Brasil ainda era uma mobilização empresarial e foi lá no ambiente de inspiração do CPQD que tudo começou. Né? Então, vocês têm aqui um espaço num lugar muito especial no coração da P&D Brasil. Então, eu queria passar a palavra para vocês. Fica o espaço aqui bastante aberto e aqui é um ambiente de interação e de bate-papo bem aberto. Depois a gente pede que vocês compartilhem o material, porque a gente divulga para todas as áreas das empresas, né? Então, é importante que vocês depois compartilhem esse material conosco. Então, Curado, sejam muito bem-vindos. Sirlene, Gustavo, um prazer ter vocês aqui, muito orgulho ter vocês aqui. Fiquem à vontade, por favor. Tá, joia. Obrigado, Rosilda. Primeiro, agradecer aqui a P&D Brasil e todo o pessoal, a Rosilda e toda a diretoria pelo convite. A gente está... além de servir, como você falou, a gente fica muito honrado de servir como inspiração, mas também vocês nos inspiram, né? Tanto é isso que a gente agora nós agora nos associamos a vocês, a P&D Brasil, e o objetivo muito claro de trazer o CPQD para mais perto e, principalmente, a gente mostrar como a gente tem evoluído, né? O CPQD, em termos de P&D, já é bem antigo no CPQD, esse ano a gente está fazendo 45 anos, né? E muitas vezes, quando você fala, né, eu acho que a Rosilda teve essa experiência, quando fala com determinado fabricante, determinado ator, ele fala, o CPQD é um laboratório de teste. Aí você fala com outro, não, o CPQD é um fornecedor de sistemas para as empresas operadoras. Outro, não, o CPQD faz P&D. E sempre fica aquela história, mas qual que é o caminho? E, na realidade, o CPQD é tudo isso, né? O CPQD, ele monta um ecossistema. E para mostrar um pouquinho do CPQD, que eu não vou demorar muito tempo, que a gente tem na apresentação, eu estou acompanhado aqui da nossa diretora de marketing e vendas, a Sirlene, tá? Que é responsável pelaquilo que a gente mais preza dentro do CPQD, que é a gente fazer pesquisa e desenvolvimento e chegar ao mercado. Uma pesquisa e desenvolvimento sem chegar no mercado é uma geração de conhecimento que não está, assim... que não chega para a missão do CPQD, que é trazer progresso e bem-estar da sociedade através de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E para completar isso, para não dizer que a gente está aqui só mostrando o jeito que a gente faz, né? É o jeito que eu vou mostrar as plataformas de inovação, a gente vai chegar com a Sirlene mostrando como é que a gente chega. Então, provavelmente, vocês já usam produtos que têm tecnologia do CPQD, né? Eu até brinquei, e não é orelhão e não é fibra ótica só, tá? Tem outras coisas que a gente usa. E depois, olhando um pouco mais para o futuro, o Gustavo vai trazer para vocês aqui as oportunidades que a gente vê naquilo que é a próxima revolução, que é o 5G, que não muda só a parte de conectividade, ele é um conjunto de coisas que vai trazer muita coisa. Sem mais aqui, eu vou passar muito rápido, a ideia é deixar essa apresentação com vocês exatamente para depois, se as pessoas quiserem mostrar, mas é para mostrar para vocês como que a gente faz inovação, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, eu posso compartilhar a tela aqui com vocês, agora eu vou ter uma dificuldade aqui de compartilhar a tela, né? Muito fácil, Curado, do lado do microfone. Isso, não, aqui, janela, apresentação de slides. Isso. Por favor, só me digam se vocês estão na tela inteira. Estão vendo a tela cheia? Espera aí que está carregando. Sim, tela cheia. Tá joia. Bom, então vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho do CPQD. O CPQD, todo mundo conhece a entrada,
nós nos orgulhamos, um centro privado independente, 100% nacional, né? A gente, como eu falei, a gente trabalha em tecnologia, inovação e trazendo soluções, e a gente tem como driver da nossa estratégia corporativa 4 pilares, que é o crescimento sustentável. O CPQD, como entidade privada, precisa sempre crescer, sempre se sustentar. Nós temos ambição de ser protagonistas em IoT, IA e blockchain, hoje a gente busca isso. Nós somos um parceiro do Estado e temos um pilar de internacionalização, que é uma atuação no exterior, mas é ter padrão internacional, um tema que nós chamamos de transformação cultural, que nós estamos nos transformando, e um grande tema chamado inovação aberta, onde os temas tecnológicos de inteligência artificial, conectividade e segurança cibernética permeiam não só os mercados que a gente já atua, que a Sirlene vai mostrar, mas principalmente nós estamos entrando em cidades inteligentes, nos ambientes de cidade inteligente, agronegócio, indústria e saúde. Mas como é que nós nos organizamos? Qual é a nossa base tecnológica? É o que nós chamamos das nossas plataformas, tá? Que é um conjunto de tecnologias-chave que nós vamos acumulando ao longo do tempo e levamos essa tecnologia através de produtos e serviços. Elas são tecnologias que a gente chama de infraestrutura, que é assessoramento e sistema de energia, as de conectividade, que é comunicações sem fio, ótica e rede de dados, as tecnologias de BRAIN, que a gente chama, que são a de inteligência artificial e comunicação avançada, e as que permeiam todas, que são os sistemas embarcados de hardware e segurança e privacidade. Essas tecnologias, elas são organizadas, e aqui eu queria que vocês pensassem como cada plataforma é dividida em componentes, e esses componentes é como se fossem átomos, que fazem com que a gente monte as soluções que chegam para o mercado. E cada uma dessas são tecnologia-chave. Hoje nós vamos selecionar essa que é da comunicação sem fio, que tem como componentes regulação, planejamento e otimização, wireless broadband, wireless M2M, software definido, sistemas definidos por software, né, de rádio, aqui conformidade de antenas, e todos esses outros vão estar à disposição e vão permear. Mas hoje a gente está focando nesse daqui, tá? Essas plataformas a gente fortalece, vai nutrindo com novos conhecimentos, evoluindo, para que no curto prazo a gente possa fortalecer o negócio existente dos nossos clientes, em médio renovar o negócio atual e no longo prazo criar novos negócios. Para dar essa noção que é a tecnologia empurrando e o negócio puxando, tá? Que a gente faz aqui, nós fazemos um planejamento atual e a P&D Brasil é nosso apoiador numa iniciativa chamada Radar Conecte-se ao Novo, onde a gente vê a percepção das empresas da onde que está indo, qual o radar, em que caminho que elas estão buscando, tá bom? Essa cultura empreendedora, a gente acredita que inovação é cada vez um ato mais interativo e a gente pode inovar diversas abordagens, com diversas abordagens. Tanto fazendo um projeto de PDI tradicional, que todos já conhecem, que é o investimento de criar tecnologia, como a gente trabalha com inovação aberta, trazendo vários drivers e vários atores para inovar junto com a gente pode inovar baseado no atendimento de uma realidade para atender um cliente, a gente pode co-criar com o ambiente de startups ou fazer inovação baseada em dados. Ou seja, são várias abordagens que a gente pode usar, sempre usando um processo de inovação bastante robusto, em que a gente faz ele como uma jornada da inovação, a gente faz desde a concepção, selecionando ideias, categorizando, fazendo a jornada da inovação, usando os nossos parceiros, aqui eu coloquei Embrapi, mas eu posso usar outros parceiros que nos apoiam, mas trazendo startups e grandes empresas da P&D Brasil, empresas que têm interesse em inovar, chegando para o pós-projeto, porque não adianta só a gente fazer essa jornada se a gente não for no pós-projeto, evoluindo o portfólio, acompanhando a atração desses negócios, ou mesmo evoluindo o processo interno de cada uma das empresas. Nessa nossa jornada, eu só trouxe um exemplo, esse daqui é o nosso aceleração tecnológica de startups, e aqui tem uma amostra das startups que estão trabalhando dentro do nosso ecossistema, tanto no ambiente de agro, quanto no ambiente de cidades, de indústria, de saúde, mas agora a gente começa.
nós precisamos aumentar essa parte de telecom aqui, gente, não tem muito, nós precisamos trazer mais vamos dizer, esse ambiente de inovação. Essas startups são aquelas que a gente ou faz um serviço, ou fizemos um projeto, ou trabalhamos juntos dentro de um ecossistema, é o que a gente chama de ecossistema de inovação. E como que a gente pode ajudar vocês, tá? Primeiro, como que a gente pode ajudar vocês, como a gente pode ajudar, né? Buscando funding, tá? Engenharia de funding, apoiando a captação de funding para isso, trazendo os nossos ativos e plataformas para já compor, nós temos uma base de conhecimento, nós podemos trazer as nossas competências, nós temos um ambiente de validação para apoiar os pilotos e a experimentação tão necessária nesse momento de inovação e também trazendo o nosso ecossistema de inovação. Agora, o que a gente está querendo é gerar valor juntos e é o que a gente chama conecte-se ao novo. E para dar um exemplo daquilo que chega, eu gostaria agora de chamar a Sirlene, que é a nossa diretora de marketing e vendas aqui do CPQD, para mostrar um pouquinho para vocês, tá? De como que a gente está chegando com essa inovação, usando esse processo que muito rapidamente eu mostrei, podia demorar mais tempo, como é que a gente chega no mercado. Sirlene, você pode, por favor, assumir aí para a gente. Obrigado. Claro, obrigada, Curado. Pessoal, boa tarde a todos. Rosilda, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, uma honra para a gente. Muito obrigada aí a todos que estão aqui conosco, compartilhando esse momento. Bom, o Curado falou rapidamente, como ele disse, mas aquilo ali todo é o nosso mundo, né? E no final do dia, a gente precisa, sim, produzir portfólio de ofertas e seguir desenvolvendo mais e mais inovação aí, através de uma das nossas ofertas também, que é aquilo que internamente nós chamamos de inovação sob encomenda, que é desenvolvimento de projetos de P&D. Então, falando um pouquinho da nossa atuação, eu vou compartilhar também uma tela aqui, mas é um único slide, porque eu acho que às vezes o visual ajuda, né? E depois... Deixa eu ver. Aí, tudo bem? Estão olhando aí? Bom, como o Curado já falou, esse ano a gente está aí, é um ano de comemoração importante para a gente. Esse ano nós comemoramos 45 anos de existência, e como já bastante apresentado aí em tudo isso que o Curado colocou, a nossa paixão é o desenvolvimento de tecnologia nacional, né? E esse desenvolvimento de tecnologia, ele faz só sentido quando a gente estiver gerando inovação e levando benefício para os nossos clientes, para a sociedade em geral, e, é claro, para os nossos parceiros. E aí, essa nossa atuação, então, em primeiro lugar, né, nós somos hoje uma organização com um pouco menos de 900 colaboradores, a gente fica aí localizado em Campinas, naquele campus que o Curado mostrou a foto. Hoje, a gente tem mais de 1.000 clientes no nosso portfólio de clientes, atuamos aí em todos esses setores, né, telecom, energia, e aqui a gente pensa em todo tipo de energia, inclusive óleo e gás a gente coloca dentro consideramos aí dentro do setor de energia, a indústria, né, tão presente aqui nesse nosso bate-papo, o setor financeiro e pagamento, provedores de tecnologia e serviço, defesa e segurança, e agronegócio. O agronegócio também de forma bastante importante na própria indústria, que produz também tecnologia para o agronegócio. E aqui até um comentário, hoje a gente tem um equilíbrio bastante grande entre das nossas receitas entre esses setores, né, embora, é claro, a nossa origem é fortemente telecom, né, mas aí, desde a privatização em 98, o CPQD veio se desenvolvendo em todos esses outros setores, e hoje a gente tem um equilíbrio bem interessante da nossa receita entre esses setores. Uma curiosidade, né, já que aqui a gente tem uma representação super relevante da indústria, hoje a indústria já corresponde aí a quase 30% da nossa receita, seja utilizando nossos produtos, que a gente já vai dar uma olhadinha, seja através dos projetos de inovação sob encomenda, ou P&D. Esses clientes estão, na sua maioria, estão no Brasil, né, território nacional, mas a gente também já tem clientes na Colômbia, no Peru, no Chile e no Uruguai. E como o Curado mencionou lá atrás, a gente aí já, desde início desse ano, mais fortemente, a gente vem trabalhando uma ação forte para a gente crescer também na internacionalização. Então, a nossa expectativa é crescer mais, especialmente na América Latina, com o nosso portfólio.
o nosso portfólio, a gente tem ali uma quantidade razoável de produtos, né, que nós chamamos de produtos mesmo, seja alguns com bastante, bem focado em algum mercado, outros são já produtos que nós consideramos, a gente chama são muito cross, né, a partir de um problema de negócio, a gente consegue utilizar esses produtos em diversos setores. Temos serviços, né, sim, serviços laboratoriais, né, os nossos testes laboratoriais, certificações, sem dúvida, sim, uma parte relevante no nosso portfólio de ofertas de serviço, né, ele tem uma representação relevante. Também temos serviços de consultoria, e como eu disse, uma das ofertas que aí é dentro do contexto de um sob medida, muitas vezes até inovação induzida, né, o nosso cliente nos apresenta um problema, e então a gente faz esse desenvolvimento do projeto, de P&D, que nós chamamos de inovação sob encomenda. É importante dizer também, sim, somos o ICT, temos essa paixão toda por desenvolvimento e tecnologia nacional, mas a gente também promove, aí sempre trabalhamos muito para também ter um equilíbrio nesse nosso portfólio em relação às nossas ofertas. Então, hoje, os nossos projetos de P&D representam sempre entre 25% e 30% no máximo da nossa receita, tá? Então, a gente busca sempre muito a sustentabilidade, né, queremos fazer mais 45 e mais 45, então a gente procura sempre equilibrar bastante, né, essa balança aí entre projetos de P&D e os nossos produtos e serviços já bastante empacotadinhos aí no nosso portfólio. E para falar do nosso portfólio, ele como eu disse, ele é razoavelmente amplo, e eu achei que a melhor forma de compartilhar com vocês o nosso portfólio é apresentar um vídeo, é um vídeo que, por volta de 3 minutos, mas que eu acho que passa uma ideia bem interessante do nosso portfólio. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo. Bom, a gente vai ter um bate-papinho aí no final, né, Rosilda? Eu estou aqui à disposição, é claro. E uma informação que
que eu acabei não comentando, a gente também, recentemente, demos início ao nosso programa de canais e parcerias. Então, Rosilda, também compartilhar com quem está aqui conosco, nós estamos aí prospectando canais para representar as nossas soluções, o nosso portfólio de ofertas. E eu estou aqui à disposição, a gente vai bater um papo no final e também depois desse momento aqui, estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. O Gustavo vai apresentar agora, Rosilda, mas muitas vezes os nomes dos clientes não estão aí, porque por conta atualmente nós não podemos colocar. As tecnologias de voz ele nem sabe de vez em quando, tá? Mas tem um muito famoso aí que a voz de português dele é nossa, tá? E também se você usa pedágio, com certeza você usa pedágio nosso, tá bom? Isso agora aí. O Gustavo vai para a ideia agora, mostrando como a gente faz, aonde a gente chega, né? O nosso portfólio ele não ele não pode ser de hardware, né? A fundação ela não produz hardware, ela não pode vender hardware, né? No passado tivemos até algumas dificuldades que não tinha parceiro, mas daí que surgiram o Paritech, que surgiram outras empresas, né? E agora nessa evolução do 5G a gente está vendo uma outra oportunidade de dar um salto. E é por isso que a gente trouxe aqui o Gustavo para mostrar para vocês as oportunidades que a gente está vendo nessa questão de sem fio, que é uma oportunidade imensa. Eu acho que para todos da P&D Brasil pode ser um novo salto de tecnologia para todos. Tá bom, Gustavo? Perfeito. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, gente, muito obrigado aí pelo convite. Começar aqui tentando, se alguém aqui ainda não sabe o que é o 5G, né? Pelo menos a gente tenta fazer uma passagem rápida aqui, né? O 5G ele foi pensado lá atrás para ser a infraestrutura wireless que conecta o mundo, tá? Essa foi a visão da ITU para promover o que é hoje conhecido como padrão do 5G. O que drivou esse tipo de necessidade de fazer a evolução do 4 para o 5G, tá? A rede 4G não foi pensada para ter todo esse tráfego que a gente vê hoje de vídeo, por exemplo. Então, a gente sabe aí que tem estudos que mostram que daqui a 1, 2 anos nós teremos aí 80% do tráfego da internet praticamente será de vídeo, tá? Isso tudo gerou gargalos nas próprias redes móveis e levou aí a necessidade que por si só já necessitaria de uma evolução do 4 para o 5G para aumentar a taxa de dados. Isso dentro do 5G é conhecido como Enhanced Mobile Broadband, ou banda larga móvel aprimorada, tá? O 4G também não foi, vamos dizer assim, desde a sua concepção, pensado para lidar com múltiplos dispositivos IoT. E cada vez mais a gente vê que está se disseminando a questão da internet das coisas, e o 5G, desde o seu início, teve lá como requisito que ele atendesse pelo menos 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é um salto de aproximadamente 1000 vezes o que a gente tem hoje no 4G, tá? Mas é alguma coisa que, de certa forma, nós já estávamos trabalhando, já estava presente no nosso dia a dia. O que o 5G trouxe realmente de diferente, que nenhuma tecnologia sem fio tinha trazido até então, são features voltadas para aplicações de altíssima confiabilidade e baixa latência. Isso abre todo um novo campo de aplicações que vão desde lá do veículo autônomo, da telecirurgia, da operação remota de máquinas, às vezes até mesmo de uma automação de planta industrial. Então, o 5G trouxe com esses 3 pilares aí uma série de capacidades que até então nenhuma outra tecnologia anterior tinha trazido, e com isso se abre todo um novo leque aí de possibilidades de aplicação, tá? Com isso, o que ele introduziu, né? Aí são questões muito técnicas, ele trouxe novos espectros, novas larguras de banda. Tipicamente, o 4G tinha ali 20 MHz de largura de banda máxima para uma portadora. Aqui já no 5G, nós estamos falando de 100 MHz máximo por portadora, sendo que você ainda pode combinar subportadoras, tá? Nós estamos falando de novos espectros que têm essa disponibilidade, tá? As faixas do 4G, 3G e 2G, elas tinham uma limitação quanto à largura de banda que pode disponibilizar. Aqui, com o 5G, a gente começa a explorar novos espectros, como a gente vê aí no leilão, o 3,5,
as ondas milimétricas lá em 26, 27 GHz, e tudo isso habilitou novas tecnologias como o Massive MIMO. Você tem um número de antenas por dispositivo, ou por rádio base, muito grande, que permite você ampliar a capacidade total da célula, podendo direcionar muito bem o feixe de radiação. O 5G também trouxe uma questão do que eles chamam de Lean Design, que na sinalização que você mantém ali os terminais conectados, enquanto no 4G você tinha que manter essa sinalização o tempo todo ativa, consumindo a bateria dos dispositivos, principalmente de dispositivos IoT de longa vida aí de bateria, tá? No 5G você consegue trabalhar com uma janela muito curta de sinalização que mantém o controle da rede. Isso, de certa forma, traz aí a possibilidade de dispositivos IoT terem uma vida útil de bateria de até 10 anos. Uma coisa muito nova também é a questão do Network Slicing, é a capacidade de você usar a mesma infraestrutura física e separar redes lógicas, cada uma configurada para atender uma qualidade de serviço, uma taxa de dados, de forma que você consegue dar maior garantia para certos clientes e aplicações, em detrimento de outros que estão na rede, tá? No 4G você colocava todo mundo ali no mesmo compartilhamento da capacidade da rede, tá? O CUPS, Control User Plane Separation, já era uma questão que já estava presente aí nas novas versões do 4G, mas que com o 5G ele tornou-se muito mais necessário, porque você consegue agora, principalmente quando a gente desagrega a rede, fazer maior concentração da parte de controle numa determinada área da rede, num data center regional, por exemplo, enquanto o plano de usuário, que quem efetivamente está trafegando os dados, fica mais próximo, por exemplo, da torre, da rádio base, habilitando o que a gente vem acompanhando aí, que o 5G, para trazer efetivamente algumas das boas aplicações, vai precisar do Multi-Access Edge Computing. É você levar a capacidade computacional muito mais próximo da rádio base ali para dar essa baixíssima latência. Do contrário, nós estaríamos no mesmo sistema do 4G, onde você tem que levar todo o tráfego até um data center de grande porte, levando a uma latência muito alta, tá? A questão de frequência é muito importante no 5G, tá? Enquanto nas frequências mais baixas eu tenho ampla capacidade, mas eu tenho, em contrapartida, eu tenho ampla cobertura, mas em contrapartida eu tenho baixa capacidade de dados, tá? Então, tradicionalmente, as frequências mais baixas são voltadas para ampla cobertura, enquanto que no oposto, lá nas ondas milimétricas que a gente está falando hoje, você tem altíssima capacidade, baixíssima latência, mas a sua cobertura é muito localizada. Então, tipicamente o que está ali colocado, por exemplo, dentro do estádio, onde você tem um evento e você quer ampliar muito essa capacidade. E aí nós temos a tal da faixa intermediária, que é a faixa de 3,5 aí, que é o grande filé mignon que se fala, né, do leilão de frequências. É a banda que hoje realmente despontou em todo o mundo como sendo a principal faixa de frequências aí para a operação do 5G, porque ela é uma solução de compromisso entre cobertura e capacidade, tá? Você vai conseguir usar cada uma dessas faixas de frequência ou composições dessas faixas de frequência para atender aí cada vertical de mercado de acordo com a confiabilidade que você quer oferecer, de acordo com a capacidade que você quer oferecer, tá? A arquitetura em si, ela não é tão diferente assim do que o 4G já colocou. Você vai ter lá um core de rede, geralmente esse core de rede fica hospedado num data center, você tem toda uma rede de transporte e você tem as radiobases, as eNode Bs no 4G agora são chamadas de gNode B, mas já começa a se ter, desde o 4G e agora no 5G, é muito buscado isso, a desagregação de funções entre o Central Unit e o Distributed Unit, sendo que o Distributed Unit vai ser um elemento de processamento banda base muito mais próximo dos elementos irradiantes, né, da Radio Unit, do que o Centralized Unit, que pode estar hospedado num data center regional e até mesmo num data center nacional, tá? E aqui, até quando a gente estabelece os tais, aí eu vou passar aqui, né, os tais slices, que são segmentos da rede,
você vai ter diferentes composições. Numa composição ali que está atendendo, por exemplo, mobile broadband, não existe uma dinâmica, por exemplo, de handover dessa pessoa. Do mobile broadband, não, do fixed broadband. Já no mobile broadband, você tem uma dinâmica de movimentação da pessoa. Você tem que ter toda uma orquestração dessa rede complexa para manter o SLA de um determinado serviço que está sendo consumido, com essa pessoa se movimentando no terreno, muitas vezes até mesmo por small cells, que vão ter uma cobertura muito limitada. Como eu disse antes, em aplicações, por exemplo, de baixíssima latência, aplicações críticas, você vai ter que ter elementos da rede, inclusive do core de rede, que colocam o plano de usuário muito mais próximo da aplicação. Você vai colocar um servidor on-premises, por exemplo, dentro de uma indústria, dentro de um hospital, algo do gênero, tá? E o Network Slicing é esse grande, vamos chamar assim, canivete suíço que se espera ter dentro de uma rede de uma operadora ou de um provedor, onde ele consegue oferecer diferentes serviços com essa mesma infraestrutura física. O impacto econômico do 5G, vocês já devem ter visto e revisto vários estudos. O que mais se fala é o de 13,2 trilhões até 2035, né? Aqui no Brasil, a gente tem um estudo, vários estudos, né? Mas esse aqui foi apresentado num evento da USP, pela Deloitte. A gente vê aqui a criação de valor nas cadeias estratégicas para o Brasil. A gente vê ali muita coisa do agronegócio, de questões das indústrias, de portos, em logística, robôs em armazéns, e novas aplicações, como realidade aumentada, realidade virtual, tá? Só que toda vez que a gente fala do 5G, é necessário também a gente ter muito o pé no chão, tá? O 5G, na sua versão atual, ele é muito direcionado para os grandes centros urbanos. Então, onde se espera, inclusive, que as grandes operadoras vão investir inicialmente, no Enhanced Mobile Broadband e no Fixed Wireless Access. Tanto é que a gente vê tanta discussão aí dos ISPs se movimentarem para adquirir faixas de frequência no leilão, tá? Para você poder prover, complementarmente à fibra, você prover banda larga através do 5G. E também poder aproveitar essa mesma infraestrutura e prover serviços móveis, né? E com isso a gente vai saindo do ambiente urbano, migrando para ambientes suburbanos. Ali eles colocam que o Smart Factory entraria em 2022, isso é a realidade mundial, mas hoje, se você olhar para o Brasil, a indústria já está muito interessada no 5G para utilizar em redes privativas, né? A própria indústria ter o controle ou compartilhar esse controle com uma operadora, mas a infraestrutura ficar ali on-premises. E assim evolui, tá? Até o momento onde a gente efetivamente vai ter redes 5G disseminadas de forma ampla em todo o território nacional, podendo atender aplicações de logística, energia, utilities e até mesmo agricultura. É lógico que o Brasil tem um interesse muito grande em acelerar o uso do 5G na agricultura, dado que é parte importante da sua matriz econômica, né? E não é apenas o Brasil. Nos Estados Unidos houve lá todo um planejamento de investimento de 9 bilhões de dólares para se levar 5G para áreas rurais, tá? Então aqui quando a gente fala de verticais de mercado, a gente fala das indústrias, as indústrias olhando para esse mix, rede pública, rede privada, tá? Existem algumas necessidades até mesmo de ajuste regulatório aqui no Brasil, para que a gente permita, por exemplo, que alguém que tem uma rede privada tenha comunicação com a infraestrutura da operadora, de forma que quando ela sai da sua área de cobertura, possa ter serviços oferecidos de forma transparente por essa operadora, tá? Aqui uma série só de pontuações, né, papers e notícias, e aqui é muito importante a gente pensar que até a indústria 4.0 se criou uma associação dedicada a isso, tanto essa associação é muito ligada ao ambiente alemão, e a gente também tem um ambiente, uma outra associação no ambiente chinês, tá? Aqui a questão de agronegócio inteligente, que não é só a questão de você colocar o IoT, mas colocar efetivamente 5G para que você possa coordenar enxames de drones, você coordenar visão computacional na borda, embarcada dentro de máquinas agrícolas, além, lógico, de uso de IoT massivo, por exemplo, no sensoriamento do terreno.
Em cidades inteligentes, a gente vê uma série de aplicações, seja no controle de tráfego, seja em segurança pública, seja na mobilidade urbana, os próprios carros conectados, né? Aqui na saúde, é uma coisa que a gente começa a ver se desenvolver aqui no Brasil, tá? Mas na Ásia, já é muito utilizada a questão do 5G como infraestrutura de comunicação dentro de hospitais, porque a tecnologia 5G ela tem um nível de segurança cibernética mais alto do que, de repente, um Wi-Fi, tá? E a gente ouve tanto falar aí de veículos conectados que até mesmo na Europa existe uma associação dedicada a colocar requisitos para o 5G que vem da indústria automobilística. Aqui eu só coloquei algumas pontuações, tá, gente? Tem da área de turismo, tem da área de utilities, de energia, tem da área de entretenimento. São várias áreas de verticais de mercado que vão lá e colocam os seus requisitos para que a evolução do padrão atenda os casos de uso de forma plena. Aqui agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que vocês devem estar vendo muito se falar, né? O tal do Open RAN. O Open RAN está sendo visto como uma tecnologia para implementação de redes 5G, que ele permite ampliar aí o ecossistema de fornecedores, porque ele está criando uma desagregação vertical, principalmente entre hardware e software, e uma desagregação horizontal de um sistema que era até então muito fechado e controlado por 3 grandes fornecedores mundiais. Então isso aqui virou até mesmo, em alguns países, é parte da política industrial, é parte da política econômica, fomentar o Open RAN nesses países, tá? Só que assim, dentro de uma política industrial, é evidente que se você abre um sistema muito fechado, você dá mais oportunidades para entrantes que podem se especializar em partes desse ecossistema, tá? A desagregação aqui não é só de hardware e software, mas dentro do próprio software. A gente tem uma separação muito grande hoje e bem estabelecida, de forma que você possa, de repente, ter alguém que está se especializando só no software de controle, ou só no software de gerenciamento da rede, tá? Tudo isso aqui está acontecendo graças a um casamento, vamos dizer assim, uma sinergia entre várias associações. A RAN Alliance está muito focada na padronização. O Telecom Infraprod, que a gente é muito próximo, esqueci de falar também, da RAN Alliance, nós somos filiados já. A Telecom Infraprod, a gente é participante desde 2017, é um grupo de inovação global em infraestrutura de telecomunicações que está muito focado no mão na massa, colocar a demanda para que novos entrantes possam atender aquela demanda que não é tipicamente a demanda que uma operadora, por exemplo, coloca para um grande incumbent, tá? A ONF é uma associação de grandes operadoras, globais também, está muito focada em produzir softwares de referência, então a gente também está se filiando a ela, e a Open RAN Policy Coalition vamos chamar assim, o braço que discute com países justamente essa parte de promoção de políticas públicas que fomentem o Open RAN, mostrando para esses países quais são os benefícios, né? Em termos de quem adota o Open RAN, uma operadora, um ISP, o CAPEX é reduzido porque você tem maior competição entre os fornecedores, o hardware é muito pautado por ser um hardware de prateleira, tá? De grandes servidores aí, e é uma arquitetura muito flexível, que você consegue encaixar ela para ser tanto para uma implantação de uma área rural, uma área suburbana, quanto você tem ganhos expressivos se você fizer uma área urbana, densamente urbana, fazer muita centralização em data centers de todo esse processamento. O OPEX também é reduzido porque você tem muito paradigma de cloud computing. Isso te traz uma possibilidade de ter uma programabilidade, uma automação muito grande. Eu vou mostrar mais adiante os ganhos que a Rakuten, que é a principal empresa que apostou nisso aqui, tem obtido. E a gente fala muito hoje até mesmo de você colocar os equipamentos e não ter tanta intervenção humana. O 5G ele ampliou muito o número de parâmetros, até para um ser humano conseguir controlar todos os parâmetros da rede, é importante que você traga algum nível de automação e até mesmo Zero Touch Provisioning aí, onde você simplesmente coloca uma nova rádio base e o sistema reconhece e faz ali uma ativação dessa nova rádio base sem ter tanta necessidade de intervenção humana. Se você abre as interfaces, você ganha na inovação, porque você tem mais gente olhando para o problema e podendo oferecer
soluções especializadas, diferenciadas. A gente está tendo uma questão de programabilidade, o uso de inteligência artificial muito grande, tá? A gente está vendo inovação colaborativa, principalmente em hardware. Esse projeto Ivenstar, ele propõe aí fazer um desenvolvimento white box, pré-competitivo até mesmo, para que empresas possam especializar esse white box e oferecer para os seus mercados. Mas todo esse investimento inicial é através de uma parceria entre vários agentes para reduzir o risco, reduzir o custo, tá? Quando a gente fala de redução de CAPEX e OPEX, em torno hoje dos estudos que mostram, é CAPEX em torno de 40% e OPEX em torno de 30%, tá? No mundo, desde que foi lançado o projeto aí, uma RFI da Telefônica e da Vodafone, no TIP, com apoio do TIP, isso aqui cresceu de forma exponencial, tá? Hoje a gente já tem uma série de operadoras trabalhando com essa tecnologia no mundo. A gente escuta muito falar sobre se o Open RAN vai vingar ou não. A Trailblazer nesse setor foi a Rakuten, tá? Tá no mercado super maduro de telecomunicações, no Japão, tá atuando em área urbana, né, de alta densidade de usuários, ali na região de Tóquio, por exemplo. Existia uma crítica até válida, que não existia até o ano passado radiobases do ecossistema Open RAN Massive MIMO. Começaram a ser colocadas agora esse ano, tá? Mas quando a gente olha para o problema do Brasil e para o problema de muitos outros países, e aonde o Open RAN se provou aí uma solução de custo-benefício excelente, é nas áreas rurais e de baixa densidade de usuários, tá? Aqui está o exemplo do Reino Unido, pela Vodafone, mas também tem um na Turquia, depois eu vou até apresentar alguns dados, que também é da Vodafone. No Brasil, a gente tem perspectiva aí de uso muito significativo por grandes operadoras. A Telefônica, a matriz, né, já colocou que ela vai colocar 50% do investimento em RAN vai ser em arquitetura Open RAN até 2025. A gente escuta muito também a TIM falar aqui no Brasil, que é uma grande defensora do modelo Open RAN, tá? Nós, como CPQD, estamos dentro desse ecossistema desde 2017. Em 2018, nos tornamos aí um Community Lab. Apresentamos na FutureCon, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver esse sistema em funcionamento. Foi a primeira vez que um Community Lab colocou uma interoperabilidade entre duas cabeças de RF com o mesmo fornecedor de banda base. Até então, nenhum Community Lab do mundo tinha feito isso, provando a interoperabilidade do sistema, tá? E agora a gente está partindo aí para uma nova rodada, agora a gente vai para um Field Trial com o apoio da Claro, né? Para cobrir não apenas o Polis do CPQD, mas também uma área ali da Unicamp, fomentando, de um primeiro momento, essa questão do 4G, mas na segunda fase, que já está entrando até mesmo em paralelo aí, colocar o 5G, tá? Falei muito de Open RAN, mas é importante a gente colocar que as redes de transporte no 5G também vão ser muito demandadas, tá? A densificação de células leva a uma necessidade de ter muita fibra ótica espalhada. E as taxas que vão se trafegar aí, principalmente no front haul ali, são até 25 gigabits por setor, sendo que você tem que ter latência muito baixa. Isso tudo está trazendo novos requerimentos para essa última milha da fibra, onde você tem que ter sistemas que conseguem trabalhar, por exemplo, o sincronismo, que é trafegado na rede, o PTP, o eSync, o 1588, tá? Nos demais, a gente tem ali muito uso de SDN, quando a gente fala de mid-haul e backhaul, porque quando a gente forma um slice, a gente olha para a rede como um todo, não só ali o acesso aéreo, né? Não só da rede sem fio. E por isso mesmo a gente também vem aqui trabalhando com o TIP uma série de tecnologias óticas que tem essas características, né? De trabalhar SDN, uma caixa que tem funções tanto de roteamento de pacotes ao mesmo tempo, que é uma caixa que trabalha com DWDM, tá? Fizemos esse trial e junto com a Padtech, uma série de outros parceiros, e apresentamos aí no ano passado no mercado. Outra questão que sempre nos colocam, né? O 5G e o Wi-Fi 6, né? De fato, o Wi-Fi 6 vai ser uma tecnologia complementar ao 5G, e a gente já está olhando para isso também, tá? Dentro do TIP tem essa arquitetura aberta e desagregada, onde você trabalha aí com hardwares que conseguem receber um firmware e um controlador, de forma que qualquer fornecedor que esteja aderente a esse ecossistema, você pode trocar ali o hardware
que vai vir um novo hardware que, quando embarcado este firmware, ele conversa com o controlador geral, tá? Aqui uma outra figurinha, né? Nós temos um projeto que foi fomentado aí com recursos do Funtel, é a plataforma 5GBR. Como eu disse antes, a gente enxerga no CPQD o 5G de forma muito mais abrangente do que a rede de acesso, mas a rede de acesso é super importante e estamos apostando no Open RAN. Além disso, nós estamos também trabalhando no desenvolvimento de um core de rede, adequado aí já ao mundo do 5G e ao mundo virtualizado e de cloud, né? Que o pessoal costuma chamar de cloud telco. E estamos também olhando para a questão do Multi-Access Edge Computing, do SDN, tudo isso através de uma orquestração que você tem que fazer entre esses vários elementos para automatizar e obter efetivamente o serviço 5G fim a fim, tá? Eu disse antes, né, a Rakuten hoje, para vocês terem uma ideia, com toda essa automação, ela, para levantar um site, demorava 10 horas, hoje ela demora 8 minutos, tá? Com toda essa automação que foi embarcada na rede. E a plataforma 5GBR olha justamente para essas novidades. Não só a gente está olhando para a orquestração, para a core e para a rede de acesso, e um pedaço também de sistema de suporte à operação, mas a gente também tem 2 pilares de exploração tecnológica do uso de inteligência artificial na automação da rede, que está até mesmo colocado hoje dentro da arquitetura Open RAN, é o tal do RAN Intelligent Controller, é a nossa expectativa trabalhar com isso, e o blockchain também é uma coisa que a gente está explorando para permitir compartilhamento de infraestrutura entre diferentes operadores. No nosso caso, a gente olha muito a realidade de ISPs e redes privadas, tá? Mas, como eu disse antes, a gente está trabalhando também no Core, a gente espera ter uma distribuição própria do CPQD em cima do Magma, né? Com uma série de adições ao que hoje está disponível, código livre, né? A gente está trabalhando agora já também junto ao Ministério num projeto chamado Odisseia, junto com a RNP. A ideia é ampliar esse orquestrador e olhar para o multidomínio também de pacotes e WDM e até mesmo o FTTX ali, tá? XGS-PON já desagregado, e não só as questões de rede, mas também começar a olhar muito fortemente para a questão do Edge Cloud, para que a gente possa embarcar essas aplicações avançadas, como realidade aumentada, telecirurgia, pois, do contrário, nós corremos o risco de frustrar muitas expectativas relativas ao 5G, tá? Aqui uma ideia do que a gente vai fazer, né? Vai ter um ponto de presença aqui em Campinas, um ponto de presença no Rio, e depois a RNP vai até mesmo abrir aí chamadas para que universidades, startups possam vir a participar desses trials aqui e trazer as suas tecnologias e experimentar, tá? O CPQD também está trabalhando fortemente aí numa parceria com o Fraunhofer, né, na Alemanha, um centro de referência na Europa. O nosso foco ali é trabalhar justamente em Open RAN voltado para redes privadas, de forma que ele se torne, para um operador de rede privada, uma empresa, uma indústria, seja tão simples operar essa rede quanto é você operar um Wi-Fi residencial. Essa é a nossa visão, tá? Trazer muita automação para que isso seja uma realidade. Porque a gente sabe que levantar uma infraestrutura de rede móvel da forma que é hoje é complexo, tá? E a gente também espera aqui que esse testbed que a gente venha levantar junto nesse projeto aqui, seja parceiro ou irmão do 5G Berlin, que eles têm lá na Alemanha. Eles lá têm uma experiência muito boa com a questão de indústria 4.0, a gente consegue trazer essa experiência para a nossa realidade, mas aqui a gente também desenvolveu uma competência diferenciada para aplicações no agro, com o apoio deles, tá? Ô, Gustavo, Sim. Aproveita a oportunidade que você precisa de parceiro para isso, pode chamar a turma, pode falar, você está precisando de parceiro para isso, cara. Exatamente. Bom, já que o Curado deu a deixa, né? Hoje nós estamos justamente em busca aqui de parceiros, né? Porque há modelos de cooperação internacional que, se a gente conseguir ter aqui do lado brasileiro uma associação ou 5 empresas, né, que investem nessa iniciativa, do lado alemão eles também têm a mesma iniciativa e a gente consegue compor com recursos Embrapi, e do lado deles, vocês me desculpem, eu não vou lembrar o nome do programa. DMV. DMV, que consegue fazer esse diálogo bilateral entre Alemanha e Brasil. Isso hoje até conta com o apoio aí do Ministério, né, que está tentando casar essas duas iniciativas que já tiveram aí
as primeiras tratativas, tá? Bom, outras iniciativas aqui do CPQD em Open RAN e 5G, vocês devem conhecer. Laboratório a gente inaugurou em janeiro desse ano. Parceria com a Nokia, que a gente vai trabalhar nas X-Apps do RAN Intelligent Controller, tá? No primeiro momento. E até mesmo testes que a gente está fazendo, apoiando os testes de 5G em redes privativas para a indústria 4.0 na VEG. Onde que a gente enxerga toda uma gama de oportunidades? Como é que está de tempo aqui para eu não perder, vai? Essa desagregação e interfaces abertas, não apenas no domínio sem fio, no Open RAN, mas em várias outras áreas. Está reduzindo o TCO, tá trazendo novos modelos de operação e de negócios. Compartilhamento de redes neutras está muito associado a isso. Network as a Service. A gente sabe do interesse dos novos entrantes, tá? Os ISPs, por exemplo. E tem muita inovação acontecendo para ter novas ofertas e serviços. E isso está muito ligado à questão do Edge Computing, tá? Então, de novo, a gente repete o mantra, 5G não é só a rede wireless, ela também está muito ligada às questões de rede ótica e de rede de pacotes, tá? A nossa aspiração aqui é ser um parceiro e referência para o desenvolvimento de uma indústria nacional, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de software, né? A softwareização da rede, mas no trial, por exemplo, da Vodafone com Open RAN na Turquia, quando analisaram o custo, 65% era só nas unidades de rádio, isso é hardware. Então, há grandes oportunidades para a indústria nacional aqui, tá? 17% foi na questão de servidores. A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem uma competência, uma capacidade muito grande em software, mas se a gente não desenvolver uma indústria nacional de hardware, a gente tem algumas barreiras a enfrentar. Então, o CPQD aí vem até mesmo discutindo com alguns parceiros aí o desenvolvimento de RU Open RAN, tá? Inclusive seguindo aí uma série de requisitos que a gente conhece dessas organizações que a gente participa. A gente sabe aí que tem iniciativas até mesmo de uso, quando eu falei lá, arquitetura CU, DU, isso aqui tipicamente é uma arquitetura de DU que pode ser colocada no próprio poste onde você coloca ali a antena de radiodifusão, de comunicações, tá? Então, a Positivo, por exemplo, é uma que já anunciou que tem esse interesse no mercado. E aqui a gente coloca aí, Padtech, Datacom, quem tiver aí nesse ambiente e quiser participar conosco nesse ecossistema que a gente montou dentro do CPQD, no TIP, a gente já teve aí experiências com a Datacom, ela vem trabalhando aí para colocar alguns equipamentos caixa ali no DSSG, que é na borda ali, mas a gente ainda vê uma dificuldade da indústria nacional chegar até esse momento, né? Então a gente está aberto para ajudar vocês também a chegar nesse ambiente, tá? Para as operadoras e ISPs, a gente espera ser um parceiro, principalmente porque a gente tem um conhecimento muito de longa data nessa questão de redes privativas, tá? A nossa aspiração é ser um centro de referência em Open RAN na América Latina. Já temos alguns convites ligados a isso aí, tá? No devido momento o pessoal pode comentar, mas é alguma coisa, por exemplo, que você tem uma referência no Reino Unido, o Sonic é uma dessas iniciativas, e a ENTC é um laboratório que é também em Berlim, que também está trabalhando nesse tipo de coisa, de ser um centro de referência e teste de interoperabilidade para Open RAN. No nosso caso, seria para a América Latina. Tudo isso que a gente fala não faz nenhum sentido se a gente não tiver uma preocupação muito grande com cibersegurança, tá? A gente vê muitos desses países, muito além da questão geopolítica, é realmente uma preocupação de vários países hoje trabalhar uma indústria nacional para poder ter condições de enfrentar a nova realidade do mundo, onde o mundo, a questão ciberfísica, não sei quantos de vocês acompanharam nos Estados Unidos há alguns dias atrás, parou-se simplesmente uma linha de distribuição de combustível, porque houve uma invasão da segurança cibernética, onde os hackers conseguiram travar essa linha de distribuição e até mesmo criar situações críticas que poderiam ter levado a um acidente, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado aqui no 5G e em redes de telecomunicações no Brasil em geral. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, Gustavo. Rosilda, me permita só falar uma coisa. O que a gente quer desmistificar um pouquinho, e eu acho que isso é muito bom, tá? Que é o seguinte: existe uma oportunidade, tá?
existe uma ruptura, existe um momento de disrupção com o 5G. É oportunidade de posicionamento. Tá? Ninguém vai entrar sozinho. Existem comunidades, isso é feito tudo colaborativamente. Então, as empresas que quiserem participar disso, o melhor caminho é começar a se juntar, é começar a fazer ecossistemas, porque muita coisa é open, aquilo que eu falei é pré-competitivo, muita coisa é aberta, e a camada, vamos dizer, a camada de negócios, ou seja, a cadeia de valor muda, então os atores vão ser diferentes. Então, eu acho que isso é importante para a indústria brasileira se posicionar também. Por isso, a nossa insistência, muitas vezes, que eu falei várias vezes com a Rosilda aqui, o pessoal precisa ver por quê. Quem fabrica servidor pode entrar, quem fabrica uma cabeça de RF pode entrar, quem trabalha com fibra, eu vi aqui o Gustavo lá, que trabalha muito com ISP, né, Gustavo? Daqui a pouco você vai estar vendendo fibra para colocar esses sistemas. Então, eu acho que é uma oportunidade boa. Vamos vender mais fibra, Curado. Vamos vender mais fibra. E agregar mais em cima disso, Gustavo. Tá? Exato. E agregar mais e trazer. Então, a ideia de vir aqui, que eu acho o ambiente propício, é vocês que investem em P&D, vamos começar a participar desse daí, vamos colocar. É uma oportunidade para a gente desenvolver coisas juntas. E daqui a pouco vai se separar e cada um vai competir do seu lado, entendeu? Mas é um mercado que se abre, é um mercado que não vai ser tanto aqueles grandes players, tem o seu espaço, mas existe espaço para uma indústria nacional e os outros países estão fazendo, tá? Esse é o recado que o Gustavo está colocando aí, existe uma indústria se desenvolvendo. E é essa, eu acho que é a grande oportunidade que a gente vê e a gente pode ajudar aqui e pode trabalhar juntos com relação a isso daí, tá? Tá bom? E aí vamos ficar. E outra coisa, não que você precise fazer agora, mas você colocar no radar e acompanhar o que está acontecendo é muito importante, né? Então, fazer essa aproximação estratégica das empresas que têm o olhar no 5G como oportunidade de diversificação de portfólio, tem que conversar, tem que fazer aí um grupo de interação constante. A gente tem a Câmara de Telecom, a gente tem a Câmara de Política Industrial, a gente tem a Câmara de Energia, então, quer dizer, todos os segmentos vão bater no 5G, né? Vão bater na inovação para IoT, para inteligência artificial, cibersegurança, que está sempre aí batendo a nossa janela. Tem um grupo na Anatel de cyber, tem outro pequenos grupos lá no próprio rede, né, de IA lá da Embrapi, com subgrupos lá para capacitação, para infraestrutura. Então, quer dizer, o que não dá é para as empresas se fecharem dentro dos seus ambientes e acharem que as coisas virão até elas. Não vai ir até você. Você tem que ficar ligado, tem que ficar aberto às informações que estão rodando, passando na tua frente. Então, participar dessas discussões é muito importante, porque, no mínimo, você vai levar para dentro e dizer assim, está acontecendo isso. No mínimo. Né? Então, assim, por isso que a gente estimula muito por meio do raio-x essas conversas entre as empresas. Porque tu tem um CPQD que tem muito conhecimento, tem muitas possibilidades, tem muitos projetos, conhece de tudo, de como é que funciona aí as oportunidades de implementar um projeto, e às vezes a gente tem coisas lá na gaveta que, de repente, por meio de uma conversa, as coisas começam a acontecer, né? Então, dito isso, eu queria abrir um espaço aqui para o André, da NLT, que quer fazer 2 perguntas, André, por favor. Obrigado, Rosilda. Primeiro, um prazer rever o Curado, o Gustavo, a gente já se falou outras vezes ali na NLT com o CPQD diretamente. E só reforçar um ponto que o Gustavo falou, que é muito importante, do TIP, a gente faz parte também desde 2017, e realmente ali é um fórum que eu diria que eu nunca vi na minha vida, é um fórum colaborativo que você consegue ter acesso a informações de documentos de uma comunidade que está compartilhando realmente conhecimento em prol de um benefício comum. Então, para quem for fabricante aí de hardware, eu assino embaixo o que o Gustavo falou e o Curado falou, que entrem, não tem custo nenhum e vão ter acesso a um volume de informações muito bom. Mas tem aqui 2 perguntas, Gustavo. Me elogiar a tua apresentação, está muito didática. E aí eu vou fazer aqui por parte de operação de rede que nós temos aqui, tá? Primeiro, assim, como é que você vê a parte do refarming de frequências aqui no Brasil, que deu tanto problema lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e no Brasil a gente não tem uma definição clara disso. Esse é um ponto. E, obviamente, aí quem fabrica hardware sabe que tem um legado enorme de 2G, que está sofrendo agora com essas
BTS que estão desligadas aí no mercado, estão canibalizando, tá? E o segundo ponto, você quando fala de rede 5G para a indústria, redes privadas para a indústria, a gente já assinou contrato com a Trópica, a gente já está aí vendo alguns casos bem interessantes para LTE privado, mas a minha preocupação é a que custo isso vai chegar, né? O custo do LTE privado ainda é proibitivo para redes privadas em indústria especificamente, tá? Salvo extrativista ou grandes fazendas que vale a pena, mas quando você vai para ambientes menores, realmente fica pouco proibitivo. Como é que você está vendo isso em relação ao 5G privado? Como é que está a escala de custos disso para poder aí dar uma boa notícia para o mercado? Olha, vou começar aqui, primeiro agradecendo aí pelos elogios, né? Só vou fazer uma ressalva, tá? O TIP, ele era de graça até ano passado, agora eles começaram a cobrar. Então, É verdade, mas a gente, como membro antigo, a gente está pagando ainda, né? Exatamente. Mas o seguinte, sobre refarming de frequências, é um movimento que vai ser natural, tá? As operadoras já estão olhando para isso aí. A sustentação de 2G para elas hoje, e até mesmo 3G, não é uma coisa que é tão vantajosa. Esses dias atrás, dentro de um grupo que eu participo das operadoras, o pessoal começou até a brincar. Levantaram lá não sei quantos terminais, mas era um número expressivo. Os terminais, eles suportam 4G, mas o SIM card era 3G. Era um número assim absurdo. Então hoje a gente já tem um pool de legado aí, vamos dizer, que não necessitaria estar trabalhando com tecnologias antigas, 2G e 3G, tá? E quando você tem essa agregação de valor que o 5G ou até mesmo o 4G traz em relação a 3G, 2G, é natural que as operadoras desliguem e comecem a fazer esse refarming, tá? O refarming, em geral, das frequências já licenciadas, a tendência da Anatel é manter isso com as operadoras. Isso está claro. Isso, para mim, elas vão controlar esse movimento, tá? Agora, me preocupa muito, às vezes, ver consultas públicas da Anatel e uma baixa movimentação da indústria nacional, justamente onde ela poderia estar podendo aproveitar oportunidades de espectros que não são para ela competir com a operadora. Esse do 3.7 para ter 3.8, que foi liberado para a rede privada 5G, houve uma movimentação muito grande. O pessoal que estava acompanhando o que estava acontecendo na Alemanha se mobilizou, a gente participou, e no fim das contas a Anatel está aí colocando que 3.7 a 3.8 para redes privadas vai ser permitido. Acima de 26, a Anatel também destinou sem ninguém pedir. Isso foi uma maravilha, né? Veio sem ninguém pedir 400 MHz, mas é uma faixa de cobertura muito restrita. Agora, ainda existe uma briga muito grande por faixas de mais baixa frequência para áreas de ampla cobertura no Brasil. O 450 voltou para a mão da Anatel. A gente tem que começar a pensar o que a indústria nacional quer fazer com esse 450 e levar o pleito para a Anatel. O pleito vai ser simplesmente, não, vamos manter do jeito que está, vamos trocar só da operadora e vai ser das utilities, ou vai ser dos ISPs? Será que não tem uma ideia melhor para trabalhar com isso? Será que não vale a pena pegar aquele trechinho tão minguado hoje para quem quer trabalhar com banda larga? Não é melhor a gente segmentar isso aqui e trabalhar um ecossistema de IoT? O White Spaces hoje está na mão do conselho da Anatel, 600 MHz, está lá dentro. Isso é padronizado mundial. Se você faz hoje um sistema que consegue, com 4G ou 5G, usar essa faixa de 600 a 700 MHz, você pode ter radiobases para atender ISPs no Brasil, você pode ter radiobases para atender fazendas, mineração, o que for, onde não tiver radiodifusão. Só que a Anatel está polarizada por uma linha de que quer manter a potência de transmissão muito baixa. Então, a indústria nacional está confortável com isso? Trabalhar com 1 watt só de transmissão, num espectro que pode ser tão nobre para a gente? Não sei. Eu sinto, às vezes, que não. Do nosso lado aqui, a gente defende que não. Tá? Então, sobre frequência, basicamente é isso que eu posso falar para você. Sobre custo de redes privadas para a indústria, tá? Essa foi a preocupação, vamos dizer assim, uma das duas que levou ao projeto do Plataforma 5G-BR. O nosso foco foi para reduzir custo, ter uma arquitetura, ter uma solução nacional,
que efetivamente possa ser viável para ISPs e para redes privativas de menor porte, tá? Isso aí, acho que é uma linha que a gente está trabalhando. É a nossa crença e a gente está trabalhando, tá? Ô, Rosildo, eu vi uma pergunta aí, tá? O Gustavo vai responder, mas eu digo o seguinte, eu queria só, antes do Gustavo responder, o seguinte, ó, a força que a P&D Brasil tem de fazer uma sugestão é muito maior do que o CPQD fazer uma sugestão sozinho, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a gente trazer esse assunto para vocês aqui, até para... eu acho que isso é muito importante a gente ter consciência disso daí, tá? Gustavo? Mas me explica tecnicamente, não tecnicamente, que eu não sou economista, não sou engenheira, mas enfim, se você faz um desenvolvimento de sensores para 450, tu não vai criar um legado dependente, algo muito específico? Não. A ideia, assim, é só uma ideia, tá, gente? É o seguinte, hoje, você tem lá uma faixinha de 5 mais 5 MHz. Era para ser para banda larga rural. Não deu certo. As operadoras não quiseram isso. Por quê? Porque não tem ecossistema de smartphone. É importante. Porque era obrigação também, né? Era uma obrigação, mas o principal gargalo... Mas receber de graça, tá? Não tinha smartphone. Como é que você convence alguém a implantar uma rede celular se você fala para ele, ó, você pode trabalhar, mas não tem smartphone. O que tem é CPE. Aí o negócio fica meio desbalanceado. Você pode até viabilizar muita coisa com CPE, mas, querendo ou não, todo mundo hoje quer um celular do bolso. E aí, o que acontece? 5 MHz para banda larga, hoje, quando a gente fala, é pouco. Você não vai levar, efetivamente, banda larga, 20 megabits por segundo para dividir para um monte de gente, não faz muito sentido mais, né? Então, hoje a gente vê muito... Tem alguns ISPs que querem essa faixa, e as utilities, para elas, essa faixa seria excelente. Opa, com isso aí eu consigo trabalhar muitas aplicações. É como se você fizesse comunicação máquina a partir dessa frequência? Isso. Mas imagina que você não mais... mas aí imagina que você não usa mais o 5. Pega 1.4, 1.4, 1.4, que é a tal da tecnologia LTE Cat-M, sobra mais 4 de 200 kHz. 200, 200, 200, 200. E o 200 kHz é do Narrowband IoT. É o NB-IoT. Porque hoje está com a Claro, tem a 450, porque não, foi quem... todas as operadoras pegaram... Não, as operadoras receberam essa faixa para fazer a comunicação do rural, mas agora ela voltou... Todas, né? Foi quem se habilitou à época, né? Quem fez comprou... Quem comprou uma faixa e teve que ficar com ela como obrigação. Isso, exato. Então, mas todas elas ficaram com um pedacinho? A Oi ficou, a Claro ficou, a Vivo ficou, eu acho que são as três, a TIM não tem. Eu imagino que, estou fazendo pergunta de leigo aqui, né? Mas imagino que pudesse se criar redes privadas a partir da 450 no ambiente rural? Sim, isso. Operadores de serviço de monitoração, por exemplo. Você pode ter um operador de serviço rural para fazer isso daí. Você quebrou a cadeia, em vez de ter um cara que é telecomunicação, um que faz serviço, ele faz tudo, ele faz a cadeia inteira. Ele oferece o serviço inteiro, entendeu? Por isso que muda a cadeia como um todo. Mas assim, é uma coisa que hoje tem ecossistema de dispositivos IoT no mundo inteiro. Pode ser melhor ainda para a indústria nacional, que teria aí o potencial de desenvolver em cima dessa frequência, mas que não vai ter efetivamente smartphone, isso é fato. Tá? Não vai ter smartphone. Sim. Não, e tem muito equipamentos de medição, né, de telemetria, de apoiar o acompanhamento do grau de umidade da água para poder plantar, da terra para poder plantar, enfim, coisas do tipo que para o agronegócio seriam importantes. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente pode chamar os colegas da Anatel e levantar o assunto, né? Eu acho que tem que... Mas, Rosilda, para tudo precisa de indústria para levar isso daí para fabricar, Rodrigo. Sim. Precisa de gente tem indústria para fabricar. É que nem a história que eu te falei, que eu trouxe aqui para vocês, aquele projeto cooperativo da Universidade de Louvain lá, tá?
Sim. Aquele projeto é para o dispositivo IoT que você tem inteligência na borda. Então, a inteligência, em vez de você ficar transmitindo, ela fica na borda, ela fica resolvendo os problemas ali. Então, para tudo isso, a indústria precisa fomentar a indústria, trazer novas indústrias, pregar as indústrias que estão aqui, que queiram explorar, e buscar essas alternativas, muitas vezes até com startups dela, né? Elas criam startups para fazer isso. Né? Mas o que eu digo, Curado, é uma primeira conversa com a Anatel seria interessante, porque de repente ele já diz, não dá, não vou fazer, não, é impossível, pronto. E termina porque essa faixa está de domínio das operadoras. Agora, se eles levantarem a menor possibilidade de, aí faz sentido mobilizarmos as empresas e dizer assim, olha, ali tem uma oportunidade de fomentarmos o ambiente de negócios para o agro a partir dessa faixa, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena, me coloco à disposição para puxar uma agenda dessa com a Anatel, em nome da PID Brasil, mas com o apoio do CPQD, porque aí tem que fazer a agenda, falar tecnicamente, mas para a gente provocar esse olhar de oportunidades que teriam para o agro das pequenas redes privadas a partir dessa faixa. Então, assim, eu acho que, resumidamente, no entendimento muito simplista, mas, enfim... Mas, Rosilda, a outra provocação que ele fez, assim, os ISPs são realmente um grande cliente da indústria brasileira hoje, correto? Sim, sim. E eles estão nessa briga do leilão do 5G, dos 700 MHz, só que do lado tem os 600 MHz, que pega na maioria dos lugares onde eles estão, que ninguém está olhando. Entendeu? É isso que eu estava falando. Hoje ela é usada para canal, ela usa do canal 40... Não, TV. É TV. Gente, funciona assim, ó. É um canal de TV. Isso está reservado no Brasil inteiro. Onde não tem TV, tá reservado. Dá para entrar um ISP, dá para entrar Quando o André falou do refarm que está tendo, nos Estados Unidos, eles colocaram esses white spaces, entendeu? Uhum. Então, você vai numa região, você pega lá, vou falar aqui no Pará, onde não tem um canal dessa televisão, o ISP pode usar aquilo até para levar 5G, se ele quiser. Entendeu? É isso que o André estava falando, porque essa discussão está passando ao largo aqui no Brasil. Ninguém está indo lá na Anatel, por quê? A empresa operadora fica quieta, por quê? Porque ela vai ter a faixa dela, ela não vai. O TV não está nem aí com isso, porque para eles a faixa está vazia. Agora, isso pode valer ouro para quem? Para uma ISP que queira desenvolver, entendeu? É isso, né, Gustavo? Vai me corrigindo o seu... Não, porque a gente fica fazendo viagens aqui, né, Gustavo? E aí tu pega e bota a gente com o pé no chão. Mas eu queria só comentar um negócio que o presidente da John Deere, há uns 3 anos atrás, ele comentou isso. Ele tem máquinas que fazem a colheita sozinhas, que ensacam, que não sei o que. Mas ele não consegue transferir os dados dessa colheita lá para a sede, porque não tem 4G, 3G, 5G lá. Então, por exemplo, numa situação dessa, ele conseguiria, pelo menos máquina a máquina, ou seja, conseguiria na rede privada fazer isso e aí, a partir da sede, transferir dados. Poderia, mas mais que isso, o ISP poderia aumentar a quantidade de serviços que ele oferece, entendeu? O ISP que já está lá, levando a fibra, levando a FTTH, levando a coisa, ele pode ter um outro serviço, tá? Que aí ele pode descobrir o que ele quiser, por quê? Porque não tem TV usando a faixa. É isso que é o white space que a gente está colocando. É esse movimento que tem a oportunidade, porque os grandes players não estão olhando para isso. E a gente tem um país muito diverso que dá para fazer. Mas, Curado, só para entendimento, as redes privadas é uma coisa mais de autonomia, de você gerir, de você providenciar a infraestrutura. Não necessariamente é importante que os ISPs possam estruturar essa rede privada, ele vai lá e se instala, deixa tudo pronto. Exatamente. Mas eu posso também, como eu tenho 16 fazendas. Pode. Eu quero criar uma rede privada para mim. Pode fazer. Hoje, vou comentar 2 coisas, tá? Primeiro, hoje já tem tecnologia nacional para isso, tá? Tanto a Trópico quanto a Furukawa, uma associada de vocês, tem uma solução em 250 MHz. É uma faixa dedicada. Está voltando também para ser associada, tá? Eu sei. Mas não gosto de dar spoiler, né? Não, mas a Furukawa tem uma solução também, e a gente precisa, não sei se tem alguém da Furukawa aí, né? Mas a gente
precisa começar a trabalhar junto com essas coisas também, tá bom? Porque vai competir no produto lá na frente, mas na política de querer implementar, pode ser uma coisa interessante fazer todo mundo junto, entendeu? Sim. Porque e outra coisa, é a P&D Brasil conversando com a Associação dos Produtores de Soja, com a Associação dos Produtores de Algodão, a Associação dos Produtores de Tomate, sei lá, enfim, associação com associação, e aí junta as empresas a se conversarem, não é? O que a gente queria, viu, Rosilda, é fomentar as empresas. Existem oportunidades para desenvolvimento nacional. Nós não estamos falando mais de competir com coisas monstruosamente grandes. Eu acho que a gente pode criar ambientes para novos produtos em telecom aqui, tá? Exato, e quem trabalha com sensores, que nem a Débora também aqui, que a Débora que apareceu aqui com a gente, lá o pessoal da IMS, né? Cria uma oportunidade para empresas que a gente não imagina de onde elas vêm. De repente, ela pega e traz e se aproxima, tá? Exato, esse o coisa que a gente está colocando. Boa tarde a todos, não tinha aparecido antes, né? Pegando a conversa de vocês, principalmente do Gustavo e do Paulo, eu sou presidente da Câmara Temática do agronegócio aí na P&D Brasil, e a gente tem tido, então, bastante acesso de levar as necessidades do campo e a gente com as nossas soluções. A necessidade do campo, confesso que a gente está tateando, não é um negócio de nosso total domínio das empresas da P&D Brasil. Porém, a gente já tem que estar criando as soluções, a gente tem que estar apresentando para eles, e eu até pedi, Gustavo, se vocês podem nos ajudar a colocar quais seriam as restrições que o campo tem, porque eles dividem antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Isso. Né? E a gente está tendo que criar, então, e apresentar, e a gente está meio que tateando. Então, escutando a conversa de vocês, foi bem interessante, porque a gente tem aí já uma pauta para estar levando para eles, porque o pessoal do agro, fortemente eles vão para a questão da semente, para a questão da cultura do solo, essa tecnologia, a biotecnologia, eles são fortíssimos, a Embrapa apoia total, mas porém, quando a gente fala, tá, mas vocês não têm problema de comunicação? Não temos, sabe, tipo, a gente nem pertence a esse mundo, né? Você não tem problema de energia, vocês não têm. Então, seria bem interessante, e eu vou passar comunicações, e-mail para vocês, para que vocês nos ajudem isso, para a gente levar essa demanda que eles têm, e às vezes ainda não se deem conta, principalmente a força que um agro tem para pleitear soluções para e, de repente, até provocar, né, Débora, na própria Câmara do Agro, tanto do governo como a Anatel, esse despertar para a faixa de 450. Olha, sabe que dá para fazer isso? Eu acho que... Porque lá, como a Débora disse, tem os colegas que pensam semente, que pensam fertilizante, que pensam trator, mas quando tu fala, tá, mas e conectividade? E comunicação máquina-máquina? E telemetria? E não sei o quê. Não, tem isso também. Mas sabe? Então, assim, tu tem que ficar fomentando. Tá, e principalmente o que e a Kate que teve comigo na última reunião também pode trazer assim, pessoal, quando a gente viu, a gente estava recebendo propaganda de uma empresa do Canadá. Sabe? Não bem nisso, mas era de rastreamento. Tá? Que foi prática. Pô, a gente disse, a gente tem que se acelerar, aqui, porque daí o pessoal, daí os representantes da associação do algodão, de não sei o que estão demandando de tecnologia, estão ali para receber isso. Débora, quando a gente está falando aqui de conectividade, né, Curado, você acha que eu falo muito, você viu que aqui eu só tenho que escutar, né, Rosilda? Tamanho assunto desse, o que eu vou falar aqui depois da apresentação do Gustavo, né? Mas essa questão que você está mencionando aí da Câmara, Curado, eu não sei como que nós estamos em relação a isso aí na P&D Brasil, mas a gente tem a questão da conectividade, como bem disse já o Gustavo, inclusive temos solução para isso aí na Trópico, por exemplo, enfim, na Furukawa, então isso tudo precisa chegar neles, né, eu acho que é isso que eu estou entendendo, mas acho que é legal também, a gente tem tantas outras coisas, inclusive no contexto de P&D, que está concluído como já solução fechada, utilizando-se de outras tecnologias emergentes, tais como o blockchain, por exemplo, que acho que faz muito sentido a gente dar uma passada na tua Câmara e falar um pouco mais sobre isso. Acho importantíssimo.
Dentro desse nosso fluxo, né, de como que a gente faz o desenvolvimento da inovação, né, transformando realmente em uma aplicação que vai gerar valor, seja qual for o cliente na ponta, o parceiro, acho que a gente tem muita coisa para falar aí na sua tua Câmara. Silene, com certeza. ainda tem outra coisa. A Câmara do Agro da PID Brasil é formada só por executivas. Justamente para já tá o convite. A trazer suas demandas das empresas para dentro, porque a gente quer estimular mais mulheres participando da PID Brasil, e aí as mulheres se organizam, e também a Débora representa a PID Brasil na Câmara do Agro do MAPA, do Ciência e Tecnologia. Então, quer dizer, a gente tem um ambiente ali muito importante de discussão. Do outro dia a gente teve uma apresentação da Silvia, diretora de inovação da Embrapa. Isso. Um espetáculo a apresentação dela. Assim, vai aguçando a criatividade na gente, assim, como é que a gente não se deu conta disso, sabe? Mas, enfim, o Gustavo não pode participar da Câmara do Agro da PID Brasil. Mas pode fazer a apresentação. Pode ir lá de visita, né? Pode ir lá de visita aí. Mas, enfim. E abrir nossos olhos. Mas a Débora está trazendo um tema absolutamente importante, porque eles nos cobram muitas informações e quando tu te dá conta é isso, é uma empresa do Canadá fazendo uma apresentação das suas soluções para a Câmara e quando a gente no Brasil, no governo. Então, assim, a gente tem que se organizar, né? Eu estou na Câmara eu estou no grupo de conectividade da Câmara do Agro lá no... Direto daí, tá. E assim, a gente vê até lá o pleito, tá? Por exemplo, esse dos 600 MHz, ele tá na pauta, tá? Agora, a gente tem que ter a consciência, né? É algo que interessa a grandes interesses ou é algo que interessa à indústria nacional? Porque é isso que eu digo, a indústria nacional precisa se mobilizar, porque tem outros interesses de grande força que acabam, vamos dizer assim, não é necessário. Energia. O que ele está... Por isso que eu perguntei para vocês que seria importante a gente ter uma primeira conversa, uma conversa muito preliminar com a Anatel, porque, ora, a faixa hoje tem domínio. Alguém tem direito sobre essa faixa. A questão é, se a Anatel acha que ok, se as operadoras cedem, porque elas vão ter que ceder, porque hoje é delas, então aí tu já tem um caminho a discutir. Se a Anatel não fizer nada, se as operadoras não têm a menor intenção de ceder, não temos o que fazer. Mas Rosilda, é um pouquinho antes da operadora ceder, tá? É assim, alguém tem interesse em usar, tá? Porque assim, o cara que oferece determinada frequência no 700 MHz, se ele já tem uma solução em 700, ele não precisa fazer em 600. Agora, se ninguém usar 600, tá? Ele não vai ter competidor. Se alguém usar 600, ele vai ter o competidor. Exato. É isso que ele está falando. Ou seja, se todo mundo ficar quieto, ele guarda o mercado dele dos 700, que o que ele está falando é, os grandes players hoje têm solução para 700, mas eles não têm para 600, entendeu? Então isso está explodindo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a agência dele falou, aonde não tiver canal usando 600, pode ter uma operadora usando essa faixa. Isso abre oportunidades para outros fabricantes, para outros... Tudo de bom, né? A indústria nacional ter mais competitividade, ter mais oportunidade no sentido tem vários caminhos para promover. O que a gente tá buscando agora, tá, Rosilda? A gente já avançou bastante no tempo. A gente está usando bastante no tempo. A gente precisa estimular, e é isso que a gente queria ver com as indústrias, com os associados aqui. Gente, tem uma oportunidade. Mesmo se você não tiver nesse mercado ainda, o mercado vai ser tão grande que se você colocar sensor, daqui a pouco vai vir alguém que vai pôr a camada inteira, vai pôr conectividade, sensor, não sei o que lá, e mata o seu negócio, tá? Não, então é isso, e é possível não fazer. Uma coisa é decidir não entrar, outra coisa é lá na frente se dar conta de que eu não sabia disso. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto aqui. Eu participei muito dos movimentos durante o leilão, junto ao Fórum Brasileiro de IoT, onde a gente viu associações inteiras, tá? A CNI, o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, um monte de gente se mobilizou. Por quê? Porque eles queriam usar o espectro para colocar redes privadas. Gente, a CNA estava junto, conversando,
todo mundo queria usar. O problema é que a faixa de 700 é das operadoras, isso é fato. Existe aí uma questão de uso secundário agora, mas a faixa de 600, a Anatel colocou em consulta pública, teve pouquíssima contribuição, e assim, a Anatel está colocando, só falta mudar um negocinho, é falar que pode uma rádio base trabalhar com maior potência de transmissão. Tirando isso, a Anatel já está colocando, né? É muito boa a discussão, a gente até avançou, obrigado aí, viu, Rosilda? Mas é assim, eu acho que essa participação dentro da Câmara do Agro e nas outras câmaras de telecom que a gente vai começar, e a gente já fica à disposição aí, tanto da associação quanto dos próprios associados, né, dos colegas aí, se quiserem conversar mais particularmente com a gente, marcar uma hora com a gente lá para ver se tem alguma coisa que a gente pode, e por favor, a gente está à disposição para fazer, e sempre essa questão do nós precisamos ter ecossistemas para fazer isso, tá? Precisamos conversar, esse que é o objetivo. O raio-x é para isso, é para a gente enxergar quem são as empresas que estão lá no outro lado decidindo sobre projetos estratégicos e colocar a sua empresa no radar, né? Vamos nos expor, vamos nos colocar em vitrine para saber o que a gente tem aí de oportunidade e vir ideias como essa de discutir lá sobre a faixa de 450 ou de 600. Achei ótima ideia. Vamos dar uma conversada com eles aí. Eu preciso realmente sair para acompanhar outra reunião. Acho que nós também, porque o tempo já foi. Se vocês quiserem permanecer aqui, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver, o Gustavo vai perguntar? Não vou, não. Você só vai falar tchau? Eu gostei muito da apresentação do meu xará, foi muito legal do 5G aí. Eu acho que aquilo que você falou, o 5G só funciona com a parte ótica, com a parte de pacotes, mas também tem uma coisa que precisa, que é a parte de energia, tá? A gente vai ter que botar um monte de antena para tudo quanto é lado, ligar com fibra. O que eu faço com o equipamento lá? Vou puxar energia da onde, né? Então, talvez essa história de cabos híbridos, soluções aí que faz né, trabalha com telecom e energia junto, né? Um não anda sem o outro. Acho que é uma coisa que a gente tem que dar uma avaliada também, meu curado. Pensar nisso aí como... Gustavo, o que o Gustavo Corrêa tem falado é que a quantidade de antenas deve ser no mínimo 10 vezes mais, Gustavo, é isso daí? De 4 a 10 vezes, o pessoal fala. De 4 e 10 vezes mais. Você já imaginou se não tiver compartilhamento e se não tiver uma boa coisa? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é um item que vocês de infraestrutura precisam cuidar também. Eu acho que isso aí vai criando oportunidades para isso daí inteiro também, tá bom? Beleza. E o que você falou é legal, gostei dessa história do ótico elétrico para 5G. Tá, a gente um anda junto, um anda com o outro. Tá, vai. Então, obrigado, Rosilda. Obrigado. Tá bem? Tá. Gustavo, você pode mandar a apresentação? Não, vai. Feito. Isso não é nenhuma pergunta, isso é obrigação, Gustavo. Tá bom. Tô pedindo. Obrigado. Tchau.